Amados, se eu perguntar a vocês, qual a maior bênção que Deus pode dar ao homem? Qual a maior bênção que o Senhor pode conceder ao homem? Qual delas? Alguns com certeza hão de olhar e falarão assim, é a saúde, porque a saúde realmente é uma grande bênção. A prosperidade, outros o dom da vida. Enfim, cada um certamente tem uma resposta para essa pergunta. Uma pergunta que é incisiva, verdadeira, profunda, e quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, vamos descobrir que a maior bênção que Deus tem separada para o homem chama-se salvação. Não existe uma bênção maior do que a salvação. Uma bênção que custou a vida, o sangue de Cristo Jesus numa cruz, para que hoje nós pudéssemos reunidos louvarmos, adorarmos e bendizermos o nosso Senhor e Salvador. É isso que Deus faz para cada um de nós. E é necessário entendermos aquilo que o Eterno quer e procurarmos nos adequarmos à verdade e recebermos com certeza a maior das bênçãos. Aleluias! Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, diz a palavra. Eu quero lê-la com vocês, para que nós possamos meditar na grande bênção, no grande favor de Deus para com as nossas vidas. Ouça o que diz, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, amados? Eis aqui a bênção da salvação. Vamos orar. Amado, muito obrigado, Senhor, pela tua revelação, pela tua bênção, pela tua salvação, pelo teu cuidado para conosco, pela grande misericórdia, Senhor. Muito obrigado por nos alcançar, Pai. Muito obrigado por fazer coisas grandes na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque nos amou tanto, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, para que nós pudéssemos compreender quão grande é a bênção da salvação, para que nós pudéssemos entender como somos amados, o Eterno manifestou-se soberanamente, o Eterno mostrou-se, o Eterno revelou-se, para que nós hoje pudéssemos ter este conhecimento. E cada um de nós que aqui estamos, certamente já experimentamos da presença do Senhor, já sabemos quem é Deus e aquilo que Ele quer para as nossas almas. E se nós estamos reunidos nesse lugar, é porque queremos honrar, queremos glorificar, queremos falar para o Senhor: ó Deus, muito obrigado pela grande bênção, a bênção da salvação. Muito obrigado porque me alcançou quando eu nada valia, quando eu estava enterrado no pecado. Muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia é grande, é maravilhosa, é extraordinária para com a nossa vida. Oh, glórias! E essa é uma palavra que nós precisamos diariamente proferir diante do Senhor: a gratidão pela grande bênção da salvação. Irmãos,
Às vezes nós temos uma certa dificuldade em reconhecer essa bênção. Nós reconhecemos as nossas necessidades materiais, reconhecemos as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida, mas nem sempre reconhecemos o favor de Deus, como Ele nos amou e como Ele agiu em prol das nossas vidas. E nós temos que mudar esse conceito e sempre carregarmos um coração agradecido ao Senhor por tudo quanto Ele fez por nós, já que nada merecíamos a não ser a condenação. Eis aí, nada merecíamos. Mas é a grande misericórdia, é o cuidado do Senhor, é a manifestação do Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo conhecia muito bem o valor da salvação, o tamanho dessa bênção que ele havia recebido, e ele escreve à igreja que estava em Éfeso, e ele orienta aqueles irmãos para que andem segundo os preceitos do Senhor, para que observe a palavra de Deus, para que vivam segundo a palavra do Eterno. E pegando esta palavra do apóstolo Paulo, eu digo para vocês, ó igreja amada, observe a palavra do Senhor, viva a palavra de Deus, não se aparte das verdades do Eterno, mas que vocês possam dia após dia pautar as vossas vidas naquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele quer, porque é superior ao nosso entendimento, é superior às nossas vontades, porque o que importa-nos é fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas, reconhecendo a grande bênção, a bênção da salvação para com as nossas vidas. Amém, amados? Hoje vamos meditar um pouco a respeito da nossa condição humana, depois veremos a respeito da obra redentora de Cristo, e por fim, o resultado da salvação. Oh, glórias! E o primeiro ponto da nossa palavra, irmãos, a condição humana antes da grande bênção, antes da salvação. Veja, versículos 1 até o 3 diz a palavra. Versículos 1 até o 3, Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, veja como foi que o Senhor nos encontrou. Às vezes nós achamos que Deus nos encontrou de boa, legal. Irmãos, Deus nos encontrou mortos. Nós estávamos sem vida, afastados dEle. Nós estávamos totalmente fora da vontade, fora do seu conceito, fora daquilo que Ele havia predeterminado. Essa foi a situação, esta era a nossa situação de vida. Deus te encontrou morto. E o Senhor, irmãos, na sua graça e na sua misericórdia, te resgatou, mudou a sua vida e deu-lhe a oportunidade de achegar-se ao Senhor. É preciso entender que nós naturalmente somos pecadores. Adão e Eva lá no Éden pecou. Todos sabem dessa história. O primeiro casal desobedeceu ao Senhor, pecou contra o Todo-Poderoso. Este pecado, ele passou de geração a geração até chegar a nós. Você, por tabela, você recebeu de Adão e Eva as consequências dos seus atos de desobediência. E você nasceu em pecado. Em pecado você está. Mas quando Jesus adentra a nossa existência, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda, irmãos, por completo o nosso viver. E isso é muito fácil de notar, de reconhecermos. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Amados, quando nós olhamos para a nossa própria vida, o melhor exemplo é a nossa própria vida. Quando você olha para a tua própria vida, quando eu olho para a minha própria vida, se nós não vigiarmos, não conseguiremos ficar de pé. Se você não vigiar, você não consegue honrar, não consegue louvar, não consegue adorar o Criador. Porque a tua carne, irmãos, ela carrega uma herança má, uma herança maligna, uma herança que leva o homem à morte. Se nós não vigiarmos,
Aquilo que era comum nos dias em que éramos mortos, venha à existência mais uma vez. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, a nossa carne, a nossa vontade há de puxar-nos para tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Provavelmente aqui não há essa situação, mas se você andar por aí e se você ver determinadas coisas, o teu coração vai bater mais forte pelo pecado. Bater mais forte é inclinar-se, desejar, querer. Mas o Senhor nos resgatou dessa situação para vivermos uma nova vida. E é isso que o Senhor faz em cada um de nós, irmãos. Não mais para fazermos a vontade da carne, para vivermos segundo os nossos desejos carnais. Certo que essas ações quebram a nossa comunhão com o Senhor. E no versículo 3 é assustador, mas afirma: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você já ouviu a pessoa falar: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus? Se perguntássemos nessa rua, provavelmente todos dirão: eu sou filho de Deus. Mas a palavra diz que nós éramos filhos da ira. Filhos de Deus não, da ira. Estávamos debaixo da mão pesada, da mão de castigo do Senhor. E isto em consequência da satisfação da nossa carne, em fazer aquilo que os nossos pensamentos nos puxam, e até mesmo porque a nossa natureza é má, naturalmente má. Davi disse que ele foi concebido em pecado, ou seja, todos nós fomos concebidos em pecado. Precisamos desesperadamente de Jesus. Precisamos desesperadamente da presença do Senhor, porque é Jesus que nos resgata, é Jesus que muda a nossa vida, é Jesus que pode transformar-nos, é Jesus que pode colocar-nos de pé, é Jesus que pode nos tirar da condenação e nos colocarmos na presença do Todo-Poderoso. É Jesus que pode mudar, que pode nos remir, é Jesus que pode nos perdoar, é Jesus que pode nos restaurar completamente. Mas para que isso aconteça, irmãos, para que isso aconteça é necessário observarmos aquilo que o Eterno exige e agirmos segundo o que Deus quer para a nossa vida. Se não for dessa forma, você viverá sobre a face da terra, quem sabe, muitos anos ou poucos anos. Alguns vivem poucos anos, outros vivem muitos anos, mas não herdarão o reino dos céus. É uma necessidade de cada um de nós conhecermos Jesus, vermos o que Ele quer para as nossas vidas e fazermos a vontade dEle a cada instante. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4 até o 6, diz a palavra: ouça com atenção a revelação poderosa do Senhor para as nossas vidas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, grande em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você já parou para refletir a respeito da grandiosidade dessa revelação de Deus para conosco? Há uma probabilidade que não, porque se nós não prestarmos atenção, leremos a palavra de Deus meio que automaticamente, e algumas verdades profundas demais, magníficas demais, passam desapercebidas aos nossos olhos.
Nesse texto, irmãos, há uma revelação magnífica do Senhor. A palavra diz que Deus é rico em misericórdia, Deus é grandioso em misericórdia. Não há como nós medirmos a misericórdia do Senhor. É impossível mensurar a misericórdia do Todo-Poderoso, porque mesmo nós, pessoas que não valíamos nada, irmãos, nosso estado original terrível, de pecado, desobediência completa, inimizade completa com Deus. Quando o homem não tem comunhão com o Senhor, quando o homem vive segundo a carne, fazendo a vontade da carne, ele é inimigo de Deus. É isso que a palavra diz. A Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. Ou seja, se o homem vive na prática do pecado, se ele curte o pecado, gosta do pecado, se ele tem prazer no pecado, ele não pode ter prazer em Deus. Como dizem, água e óleo não se misturam. E é fato, pecado e santidade, é impossível que haja uma mistura. Ou você é santo, ou você não é santo. Simples assim. Não existe meio santo nem santarrão. Existe pecadores que não foram regenerados, que estão na prática do pecado, e pecadores regenerados, que vivem hoje para a honra e para a glória do Senhor acima de todas as coisas. E tudo isso, irmãos, é fruto da grande misericórdia, do grande amor de Deus, do grande cuidado do Senhor, porque não merecíamos tão grande favor, mas eis que o Senhor nos amou e nos deu Cristo Jesus, para que através de Cristo fôssemos restaurados. Oh, glórias! E essa restauração, amados, que nós recebemos em Cristo Jesus, ela é tão profunda, que muda todos os nossos conceitos de vida. Na verdade, muda a nossa essência de vida. Há uma reviravolta no nosso ser. E aquilo que desagradava o Todo-Poderoso é jogado fora. E coisas novas são implantadas na nossa existência. A partir do momento que fomos alcançados pela obra redentora do Senhor, a Bíblia diz que fomos ressuscitados com Cristo. Por que ressuscitados? A Bíblia diz que antes você estava morto nos seus delitos. Que são delitos? Nos pecados. Morto na prática dos pecados. Mas, quando reconhecemos quem é Jesus, a sua misericórdia nos envolve, e a palavra diz que nós somos ressurretos, a exemplo de Cristo Jesus que ressurgiu dentre os mortos. Nós também somos ressurretos, e aqueles que entendem a mensagem da salvação serão ressurretos. Oh, glórias! Para viver na presença do nosso amado Jesus. Irmãos, servo de Deus, anota isso na agenda do teu coração. Não anota em outro lugar não, coloca no coração mesmo. Anota aí no teu coração. Servo de Deus, ele é ressurreto das práticas pecaminosas, da vida de morte para a vida com a vida. A vida de morte, quando você vivia mergulhado em tudo aquilo que desagradava o Senhor, sabidamente você estava no pecado. Ah, mas tudo bem, eu gosto do pecado, eu curto o pecado. Você está morto. Mas Jesus veio e Ele tirou você de uma vida morta e deu-lhe uma vida viva para a honra e para a glória dEle. E a partir desse momento, queridos, nós vamos viver essa vida só para honrar, só para glorificar, só para bendizer o nosso Senhor e Salvador, porque aqueles que foram ressurretos com Cristo Jesus, aqueles que são novas criaturas, impossível que vivam na prática do pecado. Impossível. Você pode até tropeçar e pecar. Sim, somos naturais, somos humanos. E isso acontece.
mas impossível que a tua vida diária seja marcada pelo pecado, que você tenha prazer no pecado, que a tua vida seja um sonho pecaminoso, que você ande nas práticas de coisas erradas, na companhia daqueles que não edificam a tua vida, que você faz tudo aquilo que a carne diz que é legal. É impossível, irmãos. Mas é para você pensar e analisar a tua vida. Pensar, pese, analise a tua vida. Se você ainda tem prazer nas práticas pecaminosas, se você gosta do pecado, você não está vivendo uma nova vida. Você não ressurgiu com Cristo Jesus. Você está, versículo 1, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecados. Não subestime a palavra de Deus. Ela não erra. O juízo de Deus são inerráveis. Amém? E aqueles que ressuscitaram, versículo 6, aqueles que ressuscitaram, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Oh, glórias! Em outras palavras, irmãos, aqueles que foram ressurretos com Cristo Jesus, esses têm uma nova posição diante de Deus. Uma nova situação é gerada para cada um, uma nova forma de vida. São pessoas que estão em comunhão verdadeira com o Senhor. São pessoas que usufruem dos mesmos princípios magníficos, extraordinários, maravilhosos, ou glórias de Deus. São pessoas que cultivam aquilo que é agradável ao eterno. São pessoas que, ao andar pelas ruas, não são vistos como mortos vivos, mas como vidas resgatadas, purificadas, onde apontar e falar: olha, aquele não era fulano de tal que andava pelos botequins da vida, aquele não é fulano de tal que cheirava todas, aquele não é tal pessoa que era adúltero, esse não é aquele que comprava e não pagava, esse não era o ladrão que ficou preso. Enfim, onde apontar, mas apontando para um passado. Não era esse que fazia tais coisas, mas apontarão para o passado e falarão: agora ele é servo de Deus, ele vive uma nova verdade, ele foi ressurreto com Cristo, ele reina com Cristo, ele tem autoridade em nome de Jesus, ele é fiel aos princípios do eterno, é uma pessoa digna, é uma pessoa fiel, é uma pessoa que tem conselhos bons, orientações boas para passar ao próximo, porque ele ama o próximo como Cristo ama a nós mesmos. E esta é a grande verdade, amados. Nós somos agora pessoas ressurretas e estamos ainda na terra, mas assentados com Cristo Jesus, usufruindo das benesses, daquilo que o Senhor pode nos conceder, usufruindo da bênção da salvação. E o Espírito Santo, ele enche o nosso coração e ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Esta é a verdade na vida daqueles que foram ressurretos com Cristo Jesus. Amém? Queridos, a condição do ser humano antes da salvação, qual era a condição? Morto, sem vida, condenado ao inferno, sem a possibilidade de uma restauração pessoal. Tipo assim, eu posso restaurar a minha vida pelos meus próprios méritos. Jesus adentra esta vida, Jesus alcança esta vida. Ela é purificada, lavada, restaurada, nome escrito no livro da vida, e esta pessoa há de viver segundo Jesus. É o testemunho vivo que ela há de passar à sociedade. Olharão para esta pessoa e falarão:
é uma nova criatura. Oh, glórias! Versículos 7 e 10, diz a palavra: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. É pela fé, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Oh, glórias! Irmãos, quando nós passamos por esse segundo estágio, o estágio de sermos alcançados por Cristo Jesus. Primeiro estágio, perdição total. Segundo estágio, a salvação. E o terceiro estágio, quando nós passamos pelo segundo estágio, vamos alcançar o terceiro. E o terceiro, irmãos, é vivermos os resultados advindos da salvação. Aqueles que são salvos pelo Senhor, aqueles que vivem uma nova vida, esses, amados, são alcançados de uma forma tão grande, e a glória do Senhor há de emanar da sua vida, sair da sua vida. Ele será uma pessoa que abençoará todos que se achegam a Ele, porque Ele tem uma comunhão verdadeira e poderosa com Cristo Jesus. E esses, amados, diz a palavra que a salvação, ela se revela no presente e também nos dias futuros, para aqueles que ainda hão de chegar-se, ao Todo-Poderoso. Esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. Nós precisamos, queridos, entender o seguinte: entenda isso, coloque isso na tábua do teu coração. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, mas não somos salvos pelas boas obras. Entenda isso. O homem por si só, ele é incapaz de fazer boas obras. Diz a palavra que eles estavam mortos nos delitos, nas práticas pecaminosas. Como é que alguém mau pode fazer coisas boas? Nesse aspecto, impossível. Mas a salvação, amados, ela é operada na nossa vida mediante a fé em Cristo Jesus, fruto de uma graça, a graça de Deus, o favor do Senhor, é o amor de Deus, é a bênção do Eterno, é o Senhor que olha para cada um de nós e coloca diante das nossas vidas a oportunidade de agarrarmos a Ele como Senhor e Salvador e vivermos a verdade dEle. É o Senhor dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. É a graça do Senhor manifestada. E aqueles que, mediante a fé, é preciso fé. Fé é acreditar, fé é ter convicção, que mediante a fé sai do seu lugar. Qual é o lugar? A sua casa? Seu trabalho? Não. Seu lugar pecaminoso, sua vida pecaminosa, sua vida imunda, sua vida morta, mergulhada nos delitos, nos pecados. Você sai deste lugar e vai em direção ao Senhor e fala: Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão da minha vida, ó filho de Davi. E o Senhor virá, irmãos, e diz a palavra que o Eterno há de mudar completamente a vida de todos aqueles que se achegam a Ele. Diz ainda que é um dom de Deus, e é impossível que nós alcancemos de forma diferente. A palavra, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não é por aquilo que você faz, não é pelas suas doações, por ser gente boa ou não, que você há de alcançar os céus, mas é porque você visualizou a Jesus, abraçou a Jesus, mostrou para Cristo a tua necessidade dEle, falou para Jesus: eu careço, eu preciso de Ti, Senhor. Deus, me alcança, Senhor, me alcança, Senhor, restaura a minha vida. E a partir do momento que nós fazemos assim, irmãos, o Senhor há de mudar a nossa vida por completo. Oh, glórias! Versículo 10,
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O Senhor nos faz segundo Jesus, feitura de Cristo Jesus, feitos em Jesus, para praticar as boas obras. Oh glórias! Se você é servo de Deus, é impossível que você ande em caminhos maus. Entenda más obras como a prática do pecado, o caminho errado, o caminho largo, o tão popular e difundido caminho largo. Cuidado com o caminho largo, ele não conduz aos céus. E é exatamente isso que a palavra está falando, irmãos, que nós precisamos entender que o Senhor não nos fez para as más obras, mas para as boas obras. E a melhor obra que o homem pode praticar é amar o Senhor. E quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos. E aqueles que guardam os seus mandamentos, esses são filhos do Senhor. Aleluias! Diz ainda, versículo 10, a segunda parte: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Olha só que interessante, irmãos, versículo 10 por completo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, antes, preparou para que andássemos nela. Se o Senhor preparou as boas obras para que você vivesse segundo e na prática das boas obras, como servo de Deus, evidentemente, aqui já é após a salvação, após a remissão de Cristo Jesus. Estamos falando dos resultados da salvação. Se o Senhor te chamou para as boas obras, e fazer boas obras é obedecer ao Senhor em todos os aspectos, como é que alguém que nasceu de novo, que foi restaurado, salvo, alcançado pela bênção de Deus, a bênção da salvação, como é que essa pessoa pode voltar para o passado e praticar aquilo que desagrada o Senhor? Como? A Bíblia diz, amados, que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele testifica conosco a respeito dos nossos atos e ações. O Espírito Santo testifica. Se porventura, ouça, apenas a título de informação, se porventura você está na prática do pecado, você gosta de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas não sente nada ao praticar esses atos, eu tenho uma péssima notícia para você: o teu caminho é de morte. Você ainda está no versículo 1 de Efésios, capítulo 2, mais uma vez: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só, é impossível, não há como alguém que é de Cristo Jesus, que foi lavado no sangue do Senhor, que ama o Todo-Poderoso, que é um salvo, tem seu nome escrito no livro da vida, é uma nova criatura, é impossível para esta pessoa andar nos caminhos errados e não ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. É impossível. Ele pode até dar passos errados, ele pode até inicialmente dar passos errados, mas o Espírito Santo vai falar para ele: você está errado, você está me desobedecendo, você está me desonrando, você não está fazendo a minha vontade. É assim que o Espírito Santo de Deus faz. Mas se isso não acontece com você, corra para os pés de Cristo, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Há um texto bíblico que eu não separei para lê-lo, mas ele fala mais ou menos assim: eles ouvem a palavra entra pelos ouvidos, sai pelo outro lado, mas não produz efeito. Muitos, amados, hoje em dia, muitos estão dentro das igrejas, são apenas meros ouvintes da palavra, mas não praticam a palavra. Não são salvos, não são. Nós precisamos ouvir a palavra e praticá-la. É assim que Deus determina para cada um de nós.
E a partir do momento que nós entendemos essa mensagem, o Eterno virá sobre a nossa vida, encherá o nosso coração de propósito, de prazer e de alegria. E o maior propósito que Deus coloca na nossa vida é levar a mensagem de salvação, levar a maior bênção para aqueles que dela carecem. Amém? Se nós amamos o Senhor, vamos testemunhar da nossa fé, testificar daquilo que Deus fez na nossa vida. Vamos abrir a Bíblia e falar: olha, eu era assim, desse jeito aqui. Eu estava morto, eu estava mergulhado nos delitos, nas práticas pecaminosas, na desobediência. Eu vivia nessas práticas, mas um dia o Senhor me alcançou, o Deus rico, bondoso, misericordioso, alcançou-me, mudou a minha vida, e hoje eu sou uma nova criatura, ressurreta em Cristo Jesus. Esta é a palavra de testemunho daqueles que já passaram pelo novo nascimento, pela ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Creio eu que vocês já fizeram esse pacto de salvação com Cristo e vivem a verdade do Senhor. Que o Senhor os conserve dessa forma, que o Senhor os abençoe e que vocês cresçam até alcançar a estatura de Cristo Jesus, o varão valoroso, magnífico, que logo estaremos com Ele definitivo ali na glória. Amém, amados? Que Deus plante essa palavra, grave essa palavra, que ela fique em nosso coração como um marco para vermos se temos ou não feito a vontade do Senhor, ou se estamos ou não praticando aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Oh, glórias! Qual é a maior bênção? A salvação. Não existe bênção maior do que a salvação. Não, não existe. Vamos, amados, orar, finalizando esta palavra. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, Senhor, pela tua grande bênção, a bênção da salvação. Certo que não merecemos sermos salvos, oh Deus, mas é a tua misericórdia, Pai, é a manifestação do teu amor que abre esta porta para que nós possamos por ela passar. A porta és tu, Jesus, e nós queremos, ó Deus, viver a tua verdade como servos ressurretos, que te amam acima de todas as coisas, e testemunharmos de ti para todos aqueles que se achegam a nós. Senhor, fala sempre conosco, Pai, e guarda essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Da morte para a vida, da morte para a vida. Oh, glórias! Viva a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Mensagem 1312.